Hoje nós vamos falar sobre o organismo Toxoplasma gondii, que causa a doença de toxoplasmose. Após serem descobertos, todos os seres vivos passam por um processo de classificação, que chamamos de filogenia. É como se eles recebessem uma identidade, na qual é possível identificar seus parentes, sua família e alguma das suas características. Hoje vamos falar sobre um organismo que está no supergrupo alveolata. Dentro deste supergrupo existe o grupo apicomplexa, e dentro dele existe o subgrupo coccidia, onde o nosso organismo está inserido. Então focaremos no único organismo do gênero Toxoplasma, o Toxoplasma gondii, que causa a doença toxoplasmose. O Toxoplasma gondii possui mais de uma forma, mas a mais conhecida é de uma célula com um formato alongado, apresentando uma região anterior fina e a região posterior arredondada. Esse organismo possui aproximadamente 8 micrômetros de comprimento e 2 micrômetros de largura, e não possui organelas especiais para locomoção. Logo, ele se move a partir do deslizamento dos tecidos e pelo fluxo de sangue do organismo parasitado. E como ele se alimenta? Na estrutura do Toxoplasma gondii existem pequenos buracos, os poros, que são os locais por onde o seu alimento entra, como se existissem pequenas bocas ao longo de sua célula. O ciclo biológico da toxoplasmose se inicia quando um gato ou outro animal de sangue quente contrai a infecção após se alimentar de carnes cruas ou de algum animal infectado, como por exemplo os ratos, que atuam como hospedeiros intermediários da doença. Assim, os gatinhos acabam ingerindo tecidos que contêm cistos e acabam sendo infectados também, tornando-se hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii. Nesse momento, inicia-se a fase da reprodução sexuada, na qual os cistos são liberados no estômago e penetram as células epiteliais intestinais do gato. Essas células sofrem um processo de multiplicação e se transformarão em ócitos, que de forma simplificada são os ovos desse protozoário. Esses oócitos imaturos podem ser liberados nas fezes dos gatinhos e irão se transformar em esporulados, que é a sua forma madura. Caso um humano entre em contato com essas fezes contaminadas ou consuma água e alimentos contaminados, ele será infectado com a toxoplasmose e se tornará um hospedeiro intermediário, abrigando a fase assexuada do protozoário. Em relação às formas de contaminação, os principais meios de contaminação da toxoplasmose são justamente por via oral, quando se ingere água e alimentos contaminados pelos oocistos. Ou então de forma congênita, quando a mãe transfere a doença para a criança durante a gestação. É por isso que gestantes devem ter uma atenção especial quando se envolve a toxoplasmose. Se o sistema imunológico da pessoa estiver fortalecido, a toxoplasmose pode ser uma doença assintomática, fazendo com que o Toxoplasma gondii permaneça inativo nos tecidos do corpo da pessoa durante toda a sua vida, sem que ela nem perceba. Já algumas pessoas podem demonstrar alguns sintomas bem discretos, que são considerados sintomas super parecidos com um quadro viral comum, como por exemplo, febre, fadiga, dor muscular e dor de cabeça. E outras pessoas, sobretudo aquelas com sistema imune debilitado, podem apresentar sintomas considerados mais graves, já que o protozoário é capaz de se espalhar para diversas partes do corpo, como coração, fígado e sistema nervoso central. Esses sintomas podem ser, por exemplo, confusão mental, convulsões, pequenas manchas vermelhas pelo corpo, inchaço no fígado e baço e dificuldade para enxergar e escutar, podendo inclusive causar cegueira. Para nos prevenirmos, existem algumas ações a serem tomadas. A higienização correta das mãos após a manipulação de carnes cruas e antes de ingerir um alimento são as principais. No caso de mulheres grávidas, é inclusive recomendada a utilização de luvas para manusear as carnes cruas. Além disso, é importante ter cuidados na hora de ingerir alimentos crus e também na hora de higienizar corretamente as suas frutas e legumes. Também é importante que seja feita a limpeza das superfícies e utensílios utilizados no preparo dos alimentos. É necessário que os donos dos gatos realizem a limpeza diária de suas caixinhas de areia e tenham cuidados ao manuseá-las, utilizando luvas e pás, sem esquecer de lavar bem as mãos depois da limpeza. Caso você seja uma gestante, não é recomendado que você entre em contato com a caixinha de areia do seu gato. É importante relembrar que a culpa não é dos gatinhos e eles são tão afetados quanto nós. Por isso, é recomendado que os gatos não tenham livre acesso à rua. Assim, você preserva a sua saúde e a saúde do seu companheiro.